Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar o nosso trabalho de desprendimento para que toda a nossa atenção esteja voltada para as atividades desse momento espiritual e, para tanto, nós procedemos à leitura da página espírita, que tem essa finalidade de nos levar a focar basicamente em tudo que vai ser comentado na tarde de hoje. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes vamos ler o nosso texto de preparo, que foi retirado do livro Religião dos Espíritos, enviado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Pureza. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto que o povo menosprezava e transmutou-o em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosas ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu-lhe braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou, invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma. O brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagens incessantes de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco
em berço de pão e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Um bom estudo para todos. Que texto lindo, né? Nossa, comovente. E agora vamos nos concentrar no estudo de mais um pequeno trecho do Evangelho interpretado à luz da doutrina espírita. Para tanto, a nossa irmã Sônia fará o trabalho de esclarecimento. Boa tarde a todos. É um prazer imenso, né? Depois de um estágio de férias, né? Não foi férias porque eu quis, não. É porque tinha muita gente, então eu sobrei. Mas foi uma sobra necessária, boa, né? Pelo menos um mês eu não fiquei angustiada em ter que fazer palestra. E sempre muito bom o retorno, é a casa que a gente tanto ama, que a gente foi criada e com tanto prazer. Então sejam todos bem-vindos, eu também sou muito bem-vinda, essa casa de Abel Sebastião de Almeida, a todos esses irmãos que somos nós, espíritos encarnados, e a todos os desencarnados que estão aqui também. E nós vamos falar de novo ainda, tem muitas bem-aventuranças para falar. Nós já falamos de duas, a primeira muito comprida, que era problema das nossas aflições, depois a última foi do capítulo 7, em que foi falado sobre orgulho, né, e humildade. E nessas, a gente repete um pouco, por isso que eu vou passar bem ligeiro, porque todos falaram o que são as bem-aventuranças. Nós sabemos que as bem-aventuranças são virtudes que nós deveremos alcançar todos, né, para nos desenvolver espiritual, para nos aproximar da lei do amor. E as bem-aventuranças, nós não chegamos, nos levam à dor, mas não é uma dor qualquer dor, não, é uma dor ótima, porque é a dor da aprendizagem. Aí, o exemplo. Lembra quando a gente aprendeu a escrever? O que aconteceu nesse dedinho daqui, ó? Ficou um calo, né? O meu calo hoje já acabou. Mas eu lembro que logo que eu comecei a escrever, e eu fazia muita força, o calo hoje é pequenininho, tá murcho. Mas ele era enorme e doía os dedos da gente. E até hoje, né? Vocês sabem que eu vivo em escola, os dedinhos, eles dizem no primeiro ano, quando eles começam a escrever mais... Está doendo. Eu falei, assim mesmo, depois passa. Então, toda aprendizagem importa alguma dor, não é? Mas é uma dor gostosa, porque é uma dor que a gente sabe que vai aprender a ler, que a gente vai aprender a escrever. Então, não é uma dor que nos desespera tanto assim. É uma dor que nos leva a um passo à frente. E aqui a gente está falando, não é um progresso de linguagem, mas um progresso de moralidade. Por que nós somos fraquinhos ainda? É na nossa moralidade, porque nós trazemos dentro de nós todas as forças do Criador, mas também trazemos ainda dentro de nós o nosso mal, coisas que nós não podemos, não deveríamos fazer mais. Aí a gente explica qual o objetivo das bem-aventuranças. As bem-aventuranças dão ao parador um sentido de aprendizagem que nos encaminha para a trilha do progresso moral. Qual o caminho para o qual as bem-aventuranças nos conduzem? Elas nos conduzem para
dimensão da imortalidade da alma que anuncia por meio do Espiritismo a doutrina nas vidas sucessivas. Olha que coisa boa! A gente não melhora para o nada. Quem não acredita, só acredita nessa vida, fica meio frustrado, né? Para que eu vou ser bom? Para que eu vou ser bonzinho? Por que eu tenho que... Acaba tudo. Mas a gente sabe que não é isso, né? A imortalidade da vida é algo que é sério e que existe. E que está presente. E que nós presenciamos na natureza. Eu, assim, qual o exemplo? Teve um morador daqui, que ele foi mostrando na palestra dele a presença divina, como ela se efetua. Mas eu tenho um exemplo também para mostrar essa imortalidade das almas numa árvore. Eu acho que eu já contei isso para vocês, mas é o meu exemplo mais vivo, da árvore lá da escola. É uma árvore grande, bem grande. É logo quando você chega, né, você de fora não vê, tem um muro, a escola é murada, mas quando a gente chega, tem o local da bandeira, quando a gente faz o hasteamento da bandeira, e tem essa árvore. Essa árvore, ela fica muito florida, e de repente, devagarzinho, ela vai, as folhas envelhecem, até que num belo dia, quando a gente abre, a primeira vez que eu vi a árvore assim, eu falei, Sandra, a árvore morreu. Ela falou, não, Sônia, presta atenção, a árvore não morreu, Sônia. A árvore perdeu tudo, mas daqui a pouco ela vai estar pronta de novo. Então, a vida é isso. O corpo vai acabar? Claro que vai. Mas e nós? Somos espíritos. Então, nós estamos com outra dimensão, vivos, espiritualmente. Então, a natureza, todos os dias, a gente não fala, a gente não se renova. Outro exemplo que eu lembrei, lá do jardim do nosso prédio. Nosso prédio é um prédio pequeno, e tinha uma parte do jardim, eu tinha um banco que eu me sento sempre, e olhava, ali nunca teve uma plantinha. Aí eu falava assim, poxa, por que tem terra, tem tudo, e não tinha plantinha? Porque o seu Manuel, que é o nosso porteiro, ainda não tinha jogado nada ali, uma semente. E agora eu perguntei, seu Manuel, está tão lindo, está maravilhoso. Tem uma folhagem muito delicada ali colocada. Nasceu. E nasceu sem a gente nem perceber. Ela está cheia de folhagem. Então, olha a vida se renovando, a semente sendo colocada. Então é assim, somos nós. O corpo vai embora, nós vamos estar vivos na espiritualidade, dependendo do nosso lugar nós estaremos bem acompanhados, dependendo do que nós fizemos aqui a gente estará mais ou menos, mas a gente estará sempre muito bem acompanhada, porque a presença divina é sempre muito bondosa. Bem, que sentimento as bem-aventuranças nos proporcionam? A esperança que alavanca a fé. A esperança é a coisa melhor que a gente traz da gente. Quando a gente fica meio caído, aí a gente pergunta, como é que você está? Eu não estou nem mais acreditando, que não pode. A gente tem que estar sempre pronto para... A nossa intenção de vida está naquele desejo de viver, de estar à frente, de buscar dentro de nós as energias que nós temos. Então, esse esperar, a expectativa essa expectativa é que nos alavanca. Quais das bem-aventuranças? Aí as bem-aventuranças, nós já falamos das aflições dos aflitos e dos pobres de espírito, quando a gente falou sobre a humildade. Segundo De Lucas, as bem-aventuranças são autênticos GPS para a nossa evolução espiritual, já que elas indicam o caminho que devemos seguir para sermos homens de bem. Isso foi bem falado aqui.
O De Luca chama de GPS, né? Aquele guia que a gente tem, não sabe onde para que lugar eu quero ir, ligo o GPS e ele me dá a indicação das ruas aonde eu tenho que entrar. E aí é verdade. E eu ouvi aqui e na igreja que a escrita maior, a grande escrita de Cristo, então das bem-aventuranças. É ali que está, né? Quando os seus... nós tivemos as bem-aventuranças colocadas em papel pelos evangelizadores, nós vimos, ali estava o que ele queria nos colocar, o caminho para que a gente pudesse ser melhor. Nessas bem-aventuranças de hoje, o meu item é o início, é o lançamento, deixai vir a mim as criancinhas. Por que ele fala isso? Para corações puros. A bem-aventurança é bem-aventurados que têm puro o coração. Ser feliz é aqueles que têm puro coração. E o que é o coração puro? Aí, como sempre, Jesus Cristo foi um mestre maravilhoso. Ele pega sempre uma comparação, uma coisa concreta. Quando a gente quer ensinar o nosso aluno e falar que 3, esse número 3, a gente pega 1, 2, 3 lápis, 1, 2, 3 laranjas, né? Então, relaciona a quantidade ao número, concretamente, através de material concreto. Jesus fez a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Ele pegou a criança. O que é criança? Quando nós recebemos a criança, é um papel em branco. Aí vocês dizem, não é papel em branco, coisa nenhuma, gente, tá maluca. É um espírito antigo, que já viveu várias vezes. Sim. O espírito. Mas quando ele chega aqui, ele vem reencarnar, ele vem ter a outra oportunidade de vida, ele traz esse esquecimento, que vai, e isso já é estudado, quando a gente faz pedagogia, a gente já sabe disso, né? O Celso Antunes, que é um pedagogo muito importante para nós brasileiros, diz, os primeiros anos são tudo e o resto quase nada. Ele é fantástico para dar um exemplo no Espiritismo. É exatamente isso. E Jesus coloca isso. As crianças, elas nascem puras. Os sentimentos que espiritualmente elas possam vir a trazer não são evidenciados ainda. Tanto é que a criança precisa do adulto, né? Se você deixar uma criança de um mês sem alimentação, ela não busca alimentação. Ela vive na nossa dependência o tempo todo. Tanto é que ela sai de um útero materno, de uma mulher. Então, qual a explicação que a gente tem isso dentro do Evangelho? Segundo o Evangelho, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui toda ideia de egoísmo e orgulho. Puro de coração é considerado um homem de bem, que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade. Os puros de coração são aqueles que não abrigam no íntimo paixões inferiores, tal como o ódio, a inveja, o orgulho, a maledicência, as paixões que turbam a visão espiritual. Jesus toma a criança como emblema da pureza do coração por ser um ser frágil, dependente do adulto, carente de todos os recursos. A pureza da criança se deve ao fato de que, nos primeiros anos de vida, a manifestação dos seus sentimentos é sincera, sem a mescla dos interesses e da manipulação do mundo. A criança, na espontaneidade dos seus gestos e de seu verbo, exprime o que se passa no íntimo da sua alma. Por isso que a gente diz que ela é um papel em branco.
E aí, como diz o Celso Antunes, como pedagogo, é que se instala a grande educação. Por isso que ele diz que depois dos 6 anos, o resto é quase nada. Porque aos 6 anos, quando há um amadurecimento da parte física da criança, é que aparece a realidade daquele espírito. Mas, Sônia, o que a gente faz? Muito simples. Pode passar. Vamos dar uma educação. Mas como que eu conheço meu filho? A gente conhece a nossa criança fácil. E essa experiência eu vivo todos os dias na creche. Na dificuldade de ouvir, na expressão de quando não se dá o que ele deseja, de um escândalo horroroso, a dificuldade de dividir o objeto. Aos 2 anos, a gente aprende na educação que é o egoísmo, egocentrismo, que é para sempre, né? Mas aos 2 anos, a gente aprende que a criança não sabe lidar com o social, com a divisão, com a doação, ele não tem noção do outro. E aí a gente começa a fazer o nosso trabalho. Como é que é isso, Sônia? De repente, na sua escola, todo mundo faz o mesmo trabalho, dizendo, você vai pegar o seu brinquedo, vai brincar com fulano, vai dividir com... Isso acontece logo, rapidamente? Não. Cada dia isso fica mais difícil, porque eu trabalho numa escola de classe média para alta. E são filhos únicos, a maioria. E a visão da família é toda errada também. A visão da minha filha é meu filho não pode acontecer nada, porque ele é feito de açúcar. Então, caiu um pingo, estragou. O não existe. A noção do coletivo não existe. Aí eu sempre digo, para que a escola presta? Só para uma coisa, que só a escola pode fazer, é o trabalho coletivo. A introdução técnica cristã do que seja aquele coletivo. Você vai se dividir com o outro. Tem criança, gente, que pega o brinquedo, lança longe, que a gente tem que estar de olho para não machucar. Tem criança que leva 3 meses, tem criança que já chega dividindo. Traz é uma gracinha, um monte de brinquedo. Fala, ô tia, é para dar para os amiguinhos. Olha, esse espírito é igual àquele que lança o brinquedo? Não. E o que a escola tem que fazer? Não, a escola tem que ser enérgica nesse momento, já que a família não o será. Então a gente diz, não, você vai aprender a brincar com o outro. É uma trabalheira, gente, muito grande. Quanto tempo vocês levam para fazer um coletivo ok? Quase 1 ano. Todos os dias é a mesma coisa. Mas a gente não abre a mão. E aí tem um acontecimento bom. A criança é tão boa ainda, é tão limpa ainda, porque a convivência dela ainda é tão pequena frente a nós adultos, que ela um ajuda o outro. Vamos dizer, o outro diz, sai, você não vai brincar aqui. Aí o outro diz, não, deixa ele brincar, então eu vou brincar com ele. Aí eles também fazem, eu vou brincar com ele, você vai ficar sozinho. Eles fazem isso com a maior facilidade, gente, sem a nossa interferência. E até que a gente consegue. O que a gente fala com a família? Tem vontade de dar palmadas na família ou jogar na piscina. E então, a gente nunca muito conta que eles não estão indo bem socialmente, porque não vai nos ajudar, infelizmente, né? E vai criar uma situação ainda de constrangimento. A escola reclama muito do meu filho, então eu tiro meu filho e mudo para outra escola. Então tem todas essas coisas. Então a gente vai ensinando. E isso tem que ser permanente. E à medida que eles vão chegando agora, a nossa escola vai até o 1º ano. Isso vai mudando muito. Aí você fica até emocionado. A gente tem criança autista e eles chamam
o autista para jogar, e é muito engraçadinho. O autista tem dificuldade em seguir ordem e não sabe usar o brinquedo. Aí, uma cena ótima. Aí eu falei, era um garotinho de 2 anos, o Antônio Pedro. Aí o menino veio, ele queria jogar bola para dentro do gol, mas ele queria só pensar, mas não sabia fazer. Aí veio, o garotinho botou a bola para ele e falou, agora chuta! Aí ele fez o gol. Olha que coisa, eu falei, meu Deus, louvado seja Deus. A interferência que nós, escola, fazemos é tão positiva que os maiores, ou os mesmo colega, saem em ajuda. Pega atrás. Já tem um que é grande, já está no 1º ano. Ele não tem uma dificuldade louca, ele quer brincar, ele não sai de perto do grupo, mas ele não se apresenta. Os colegas têm um que é muito bom. Esse garoto é fantástico. Ele é humano demais, deve ser um espírito de muita luz. Ele fala assim, vem fulano, fica aqui. Agora fala para os outros, para que ele vai fazer o gol. Ele para todo mundo, gente. São 14 garotos. E ele faz o gol. Aí todo mundo bate palmas. E uma festa. No dia da festa, tem sempre uma pessoa ajudando essas crianças autistas. Não precisa. Eles botam. As meninas adoram. A mulher é para isso mesmo, né? Gosta disso. Bota perto e fala assim, tia, deixa ele dançar comigo, que eu vou fazer. Pega e dança. Dança bonitinho, gente. Uma gracinha. Então, mas isso é um ambiente que a gente cria, que a gente trabalha. Para mim, pergunta assim, Sônia, o que você faz de mais importante na sua creche? Esse trabalho coletivo. Esse trabalho coletivo é o meu trabalho mais importante na creche. Por quê? Porque se eles saírem da creche com 7 anos, o mais velho sai com 7 anos, com o sentido que existe o outro, que o outro é muito tão importante quanto eu, ele vai levar essa mensagem para frente. Então, Sônia, quantos alunos, quantos espíritos rebeldes você deve ter no seu trabalho dia a dia? Uns 5 ou 6, sim. Rebeldes, difíceis, prepotentes, orgulhosos do seu saber. Eu garanto para você que tem, e muito grave. Mas quantos você vai ter para trabalhar esses 5? 20. Já está uma boa proporção, né? Aí a gente tem um trabalho desses metidos a inteligente. Eles são metidos, não, eles são inteligentes. Mas a gente não pode dizer para ele, né, que ele é mais do que o outro. Aí a gente fez uma sistemática. A diretora não gostou muito, não, mas eu comprei a briga. Fazer provas diferentes. O que eles são bons? Na linguagem. Eles leem, gente, eles dão um show de leitura e de compreensão. Esse grupo metido, que fica assim, eu sei ler, assim, olha, eu sei ler, posso ler, tá, então lê para todo mundo. Eu falo logo assim, agora lê alto e lê para todo mundo. Aí a gente dá um texto mais difícil, mais desafiador. Eles sabem que eles vão receber textos mais desafiadores. Mas eles erram sempre, né? A gente não é tão bom assim, a gente é bom, mas bom. Aí eu brinco, recebeu o texto, mas ainda errou, hein? Aí, não, é porque eu não prestei atenção. De vez em quando acontece isso com a gente. Para eles não saírem com essa coisa que eu sou o melhor, eu sou o máximo. Não que a gente não possa se sentir, mas para fazer o outro melhor. Bem dizer, a censura que eu mais recebo como pessoa. Você é muito orgulhosa do seu saber profissional. Eu sou. Pequei? Mas não sou orgulhosa do meu saber profissional. Eu sou orgulhosa do meu querer, que eu saiba mais, para eu facilitar mais. Esse é o meu orgulho. Quanto mais eu souber, mais frentes eu posso abrir para cada um.
mais conhecimento, eu posso alavancar os desafios dos meus professores. Então, essa coisa da criança, é fantástico trabalhar com elas. Não só elas nos ensinam, né, em nos desafiar, em reconhecer um espírito rebelde, e a gente tem uma prática boa lá na creche. O aluno, aí eu falo assim, pode sentar na minha cadeira. Pode sentar na minha cadeira. Aí a gente senta, todas nós fazemos, acalmamos, falamos assim, agora eu posso rezar? Pode rezar. Aí a gente reza alto, pedindo ao anjo da guarda que acalme, depois assim, a gente pode rezar a aguinha para ficar melhor e para você ficar calminho? Pode. Aí a gente reza a aguinha e toma a aguinha. Olha quantos procedimentos de volta à calma a gente faz, não usando berrando, não usando grosseria, não reclamando. Você é culpado, por que você fez? Nada disso. A gente vai para a oração, pela chamada do Espírito Protetor. Isso funciona? Funciona. Aí vai, calma. Aí, e agora? Desculpa, agora eu posso ir? Claro. Tá, tudo bem. Vai fazer mais? Não. A mão é para se carinhar. Ok, pode ir. Se retorna. A gente fala, nossa, você fez esse compromisso, e agora? Então a gente conversa com a criança. A gente não nega, não reproba, porque a gente sabe que aquele espírito tem mais dificuldade do que o outro. E, quer dizer, aí, Sônia, todas são espíritas? Não, Sônia, não são espíritas, Bianca sabe bem disso. Mas eu não sou a coordenadora tem direito para tudo ali, né? Ela pode implicar nos dispositivos dela pedagógico. E aí a gente implica nisso e faz um trabalho para frente. Preparação para. Isso é colocado aqui muito claramente. Para não guardar mágoa e ressentimento, não se melindre, tampouco se feche no rancor e nos nossos sentimentos de vingança. E a gente tem que fazer isso com a gente? Sim. Mas como a gente faz isso com a gente, Sônia? Se conhecendo. Sônia é orgulhosa nos conhecimentos, nos poucos conhecimentos pedagógicos dela. O que Sônia faz com isso? Ouve mais e fala menos. O que a Sônia faz diante da professora que ainda nem alcançou a metade? Qual a sua proposta, professora? Aí ela fala, como nós podemos melhorar, professora? Aí ela diz, mas também... Aí, no final das contas, a proposta não é da Sônia Gomes, orgulhosa dos seus conhecimentos, é de uma dupla que trabalha em favor do outro. Entenderam como é? Como a gente transforma isso? Na vida de relação, como é que a gente... Mas, Sônia, e tudo isso eu faço para purificar o meu coração? Sim! Qualquer gesto a favor do outro em relação a mim, de mim em relação ao outro, é uma busca. Mas eu vou ter o coração puro? Não! Vai demorar um pouquinho. Mas eu estou no caminho. O que importa nas bem-aventuranças é a gente saber que Jesus Cristo colocou para nós os caminhos. Caminhos para quê, gente? Para nos elevar espiritualmente. Para que nos elevar espiritualmente? Para nós chegarmos o mais próximo de um reino de vibração melhor. Os espíritos que estão chegando agora como os nossos alunos são os espíritos que vão viver a regeneração do nosso planeta. Eles são de melhor qualidade? São. Moralmente? Mas cognitivamente, sim. O conhecimento deles é desse tamanhão. Eu fico impressionada. Mas a relação social dele está muito estreita ainda. Precisamos trabalhar nisso. E a relação social, eu sempre me lembro da Leuda, qual é o movimento da atualidade espiritual no planeta Terra? São os nossos sentimentos.
Difícil, né? Eu sou danada, fico logo, fico com raiva. Raiva, ainda falo na palavra raiva. Ela ainda existe no meu dicionário. Porque os sentimentos é o nosso íntimo. Um desses palestradores falou muito disso, do nosso íntimo e da nossa consciência. Isso foi a Luca, eu me lembro. Consciência espiritual. Isso é difícil, né, gente? Impossível, nunca. E como a gente chega a isso? Nos atos mais simples, gente. No nosso controle de dor, de desespero, de fazer um problema desse tamanho, um problemaço. De nos achar o mais sofredor, o mais infeliz. Ter prazer de dizer isso. Como você está? Ai, gente, isso eu detesto. Não me fala isso que eu vou ficar zangada. Como você está? Mais ou menos. Pomba, vive a vida mais ou menos. Nem um dia sobrou para ser bom. Agora, eu já consegui a minha casa própria. Ai, mas o meu marido está tão enjoado, ele ficou velho, ficou tão enjoado. Pô, viveu com ele 20 anos, para ele não ficar enjoado, tinha que se separar antes. Nós não temos racionalidade. Nós não pensamos no que falamos. Nós somos automáticos. Vai do automático que vai dar certo, mas não dá certo. Sabe por quê, gente, que não dá certo? Isso eu estou falando de cadeira agora. Com 80 anos, você não é, você é a mesma pessoa, o mesmo espírito. Mas como tu está na reta final do corpo, de alguma maneira se desestabiliza, você está com dor na perna. Me acomodar que eu agora posso quebrar meus ossos todos. Essa é a verdade do corpo, mas não é a verdade do espírito, gente. Então eu vou ficar infeliz, não, agora eu não vou mais para a creche, agora eu não vou mais trabalhar. Idiota, né? É não acreditar em nada, é não ter fé em nada. É não acreditar, não é milagre, não existe milagre, existe uma força mais forte. Eu simplifico as coisas muito, eu sei, às vezes eu falei, poxa, eu sou uma ignorante, mas é assim que eu vejo a vida. A gente precisa sempre achar que pode, dentro das suas condições. Eu e minha irmã temos muitas, saímos muito, somos muito badaladas, mas agora eu tenho ainda 2 eventos para ir. Sabe qual é a minha preocupação? Eu estou ruim dos ossos ainda, o pescoço está ruim, mas vai ficar tudo bom. Aí eu fico pensando, meu Deus, Sueli, ela está de saco cheio com isso. Meu Deus, Sueli, lá na casa do homem tem uma pedra que tem uma grama. Se eu botar o pé errado dentro da grama, eu vou me machucar. Eu já não estou achando nada bom. Não, 2 eventos. Um é um casamento. Ela é em Campo Grande. Aí a noiva é muito meia-medo. Falei, é reto, é tudo reto. Tia Sônia, me chama Sônia. É uma preocupação, gente. Mas eu falo assim, mas eu não posso perder a felicidade de ir nesse casamento, de ir nesse encontro. Mas eu já estou pensando, são 3 que eu tenho que ir. Entendeu? Não dramatizar, gente. E é esse corpo que está acontecendo, é isso agora. Vamos continuar. Então, é isso. O coração da Sônia Gomes, da Luciana, de nossos corações, vão ficar puros de hoje para amanhã? Vai ter raiva, vai ter vontade de dar umas palmadas bem dadas. A gente fica irritada pra caramba e responde, né? Não respira. Mas agora a gente tem uma coisa, o autocontrole e o conhecimento. Se essa palestra não servir para nada, serve para uma coisa. Ai, na hora que eu vou fazer, a panela pegou fogo, o feijão acabou, era a única que eu tinha. Não, eu vou respirar fundo. Não, alguém vai me dar um pouco de feijão. A gente não pode tocar mais fogo. Para de tocar fogo na vida. Já repararam, em momentos agora, tudo é sob a condição? Se você fizer isso, você vai perder isso ou vai ganhar isso. Não tem isso. Não tem isso. Não se ponha sob a condição de.
Eu estou velha, estou com 80 anos, tenho uma condição de fragilidade dos ossos, e por isso eu não vou trabalhar mais, e por isso eu não vou ter mais vida social. Não, e por isso é que eu vou ter crédito na espiritualidade, crédito na força divina que eu trago aqui, que se eu tiver que me quebrar, eu vou me quebrar até sentada. Mas eu não vou deixar de ter. Eu trabalho para a gente, eu gosto de trabalhar, eu sei que eu posso ajudar as dores dos outros, assim como os outros ajudam a minha dor. Eu tenho que estar em serviço sempre, até fazer. Acabou. E como diz a Edna, ela falou isso há muitos anos. Ela disse uma vez numa palestra o seguinte, eu fiquei assim, essa mulher é maluca. Ela disse assim, lá sentada, quando eu for embora daqui, morrer, eu quero chegar lá e já ter trabalho para fazer. Falei, é maluca essa mulher. Mas é isso mesmo, a vida continua, as nossas obrigações continuam, as nossas relações de amor e também de ódio continuam. Eu ouvi várias coisas que me constrangeram. Um outro rapaz que foi um grande médium dessa casa, um dia eu falei, mas eu estou fazendo isso, eu estou obsediada. Vocês? Não, você que obsedia, não eles que... Eu falei, pô, você é cruel, o que eu faço? Faz sim, já fez, se não fez, já faz. Quer dizer, a gente precisa parar de ser boazinha com a gente também. Nos desculparmos, estou sempre desculpando. Por que você não pôde fazer isso? Porque eu tive que ficar com meu pai, eu fiquei tão mal. E daí? Ficar com seu pai é sua obrigação. É um dever, é uma obrigação, é um ato de fé, de caridade. Portanto, você não tem nada. Você ficou, já passou, agora segue a vida em frente. Viu o que é isso, gente? Como é fácil ser puro de coração? Como a gente calça isso bem devagarzinho, mas a gente calça. Não é impossível. Aí pode passar, já falei. Pode passar. Pode. Olha, desde os primeiros dias de vida no novo corpo, pode o espírito que reencarna ser educado, seja na disciplina da alimentação, na hora e quantidade adequada, seja na higiene correta, seja no aconchego equilibrado. Aqui já não tem futuras mães, mas as futuras mães deviam aprender isso aqui, né? Dr. Celo, presidente dessa casa, dizia para minha mãe, você educa seus filhos aqui, ó, desde que estão na barriguinha, é verdade. A proporção que o corpinho se fortalece, a linguagem é aprendida, a autonomia é conquistada, o espírito vai se revelando na sua verdadeira identidade, com o seu real temperamento, na sua verdadeira necessidade de educação. Na verdade, por trás do bebê risonho, esconde-se um espírito milenar, buscando mais uma chance de crescimento moral. No berçário, onde vários bebês são cuidados, percebe-se um mais risonho, um mais tritinho, um manhoso e irritado. Com o passar do tempo, distingue-se a criança dócil, mais rebelde, a criança que gosta de partilhar, daquela que tem dificuldade de dividir seus brinquedos, aquela que está sempre disponível para qualquer atividade, daquela que é seletiva, da que é medrosa, da que é destemida, da que é mais criativa, daquela outra mais receptiva. E aí é que nós, professora, fazemos uma burrice total com as nossas palavras. Fulano, você bem que poderia ser parecido com o ciclano. Olha o desenho do ciclano como está perfeito. Horrível. Fulano fez o desenho dele, ainda está meio rabiscadinho, não está. Quem diz que o fulano que já faz bem, ele vai tentar ser desenhista, pintor, o que seja. O outro não tem. Então, sempre valorizamos os nossos filhos. Não é acusando, repreendendo com grosseria que a gente conquista o espírito rebelde. Nos primeiros 6 anos de vida, a educação familiar, com bons exemplos, e escolar,
com hábitos, competências e habilidade, deve desenvolver na criança valores que ajudem na formação do homem, enquanto ser individual e coletivo. Desta forma, a educação é fundamental para criar as virtudes necessárias ao homem de bem, soterrando os vícios que o espírito traz latente na sua individualidade. Somos produtos da hereditariedade, do meio social e das nossas tendências, frutos de muitas encarnações. Olha aí, aqui fecha praticamente essa parte. Nós somos o quê? Produtos da hereditariedade só no que é consanguíneo. Não tem essa de dizer, você saiu igual ao seu pai. Ele não é igual ao pai dele espiritualmente. Cada um de nós é um espírito inteligente. E acabou. Então, não gosta de alimentar. O pai dele também nessa idade não gostava. Que é isso? Isso é idiotice, besteira. Do meio social. Mas nós somos produto do meio social, sim. Esse é forte e firme. Uma mãe enérgica, um pai enérgico, uma mãe limpa, asseada, afetuosa, presente. É tudo de bom, né? Uma mãe que tenha dinheiro, deixa na creche de 7 da manhã às 19 horas. Pega os filhos na creche e leva para casa. Vai conversar com o marido, vai fazer comida, vai arrumar a bolsa e não dá uma palavra para o filho. Está feliz? Ele é filho dela ou filho da creche? Nós precisamos cuidar disso. Mas ele está bem entregue. Sim, está muito bem entregue. Mas e cadê a afetividade? O abraço? Como é que foi o seu dia? Vamos brincar junto, meu filho? Criança gosta que a gente brinque com ela. No outro dia, um pirralhinho de 1 ano e pouco, eu me sentei. Ele veio com um dinossauro, que eu sei de dinossauro para brincar. E aí ele estava fazendo, vamos brincar. Eu comecei a brincar com ele, inventei uma história. Ele deu gargalhadas, ficou quieto comigo ali. Por quê? Dei atenção. É simples. Então, é assim que se educa. Mas, Sônia, é assim que a gente educa aquele que nós recebemos e nos educamos. Nessa troca entre mãe e filha, entre professor e aluno, entre pessoas, é que nós nos educamos e verificamos os nossos erros. Não há como a gente não fazer comparações, né? Para a gente saber que está errado, a gente fala, poxa, fulana fez aquilo daquela maneira e deu tão certo, por que eu estou fazendo dessa maneira? É a hora que a gente tem que refletir. Pode virar. Aí ele diz o seguinte, a figura da criança, na sua pureza, é simples imagem criada por Jesus para concitarmos a liberar dos nossos espíritos imperfeitos, sofredores, os péssimos hábitos do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da arrogância, da maledicência e da corrupção. Todos nós trazemos um pouco de tudo isso quando reencarnamos, mas essa educação tão mal formulada nos tempos atuais, tão individualista, né? O pai dá uma telinha, né? A gente vê no almoço no restaurante, o pai dá uma telinha, cada um com uma telinha, e a telinha é que sobressai. Essa não relação fica mais complexa, né? A escola vem fazendo um trabalho bom, porque a escola tem consciência disso, porque são muitas as dificuldades que nós sofremos na escola. Então, a gente precisa encontrar saída e a escola tem conseguido fazer esse trabalho. Esse trabalho fica de difícil acesso aos pais? Sim, às vezes sim. Quando as consequências no lado cognitivo é isso. Quando o aluno começa a tirar nota baixa, aí ele corre na escola. E aí pergunta por quê. E aí todo o atraso na área do conhecimento da criança não mostra que ela tem dificuldade de estudar, mas que ela está mal emocionalmente e que a gente precisa recuperar através da família. Eu digo assim para os pais, como a gente conversa, até que a gente chegue a um acordo e o pai fala uma coisa que é
É verdade. Aí eu falei, oba! Falo para ele, liberaram. Hoje o fulano tal está liberado. Mãe, parabéns, vai dar tudo certo. É isso mesmo. Quem libera o filho, principalmente é a mulher, para as coisas. A gente tem uma coisa, a mulher é horrorosa, tem uma coisa péssima. A gente, esse meu, fica difícil deixar de ser meu e ser do mundo. Pode passar, Leandro. Aqui, a gente recorda, né, que eu não vou falar, porque não há mais necessidade, do trabalho coletivo. Né? O que é um mundo de regeneração, pelo que eu estou entendendo? É a solidariedade, é um mundo solidário. Nós temos que caminhar para essa vertente de um mundo solidário. E o mundo só será solidário quando o conhecimento for coletivo, quando a coisa do amor, do sentimento for coletivo. Vocês não sei se leem assim, que leem jornal, mas a palavra humanístico, humanitário, está aparecendo muito nas resenhas de jornal, principalmente. Eu leio muitos artigos políticos, não políticos, e aí eu percebo, até científico, foi um cara da ciência, um cientista, a palavra buscar o humanismo. Preste atenção quando você lê. Essa palavra está sendo muito usada ultimamente. Quer dizer, todos nós temos certeza que o humanismo tem que ser muito mais bem colocado. Veja essas reuniões, essas conferências em torno do planeta Terra, da conservação e preservação do planeta Terra. Quantas coisas ligadas ao humano, ao fraterno, ao solidário, se briga pelo mundo inteiro, porque o planeta Terra é nosso, é de todos que estão aqui. Então, essa caminhada, me parece que essa caminhada para um planeta Terra regenerado vai na área dos sentimentos e na área da fraternidade, da cooperação. E a gente dá um exemplo aí da Covid, né? Que parece que já passou, mas não. O sentimento do coletivo, apesar de termos alguns presidentes de grandes nações questionando, querendo ir para trás, a gente não anda para trás, a gente só anda para frente. Eu acho que está meio conturbado por uma questão do que já foi falado nas palestras atrás. Bem-aventurados os pobres de espírito. A questão humildade, ser governantes humildes, está difícil, está complicado. Né? O poder do ter está saindo pelas paredes. Mas vai haver um equilíbrio, né? No momento nós estamos num estágio desequilibrado. Mas, pouco a pouco, esse absurdo vai ser tão grande, tão prejudicial, até economicamente, né, o que interessa a eles, que as coisas vão voltar ao eixo. Não percamos as esperanças. Pode rodar. Espera aí. Aqui, ó, segundo o sociólogo francês, isso eu li no jornal, Michel Maffezoli, ele diz o seguinte: há deslumbres de um novo mundo que vem por aí, o da pós-modernidade, uma cultura do sensível focada na emoção e no instante presente, e onde predominam valores como o compartilhamento e comunitarismo. Olha, é a fraternidade. Tudo isso que a gente já conversou. Pode ir, pode avançar. Agora vamos aos finais. As bem-aventuranças ensinadas por Jesus Cristo, aproveitemo-las para convertermos trevas em luz, espinhos em flores,
derrotas em vitórias, sofrimentos em aprendizagem, lágrimas em sorrisos. A figura da criança foi usada por Jesus para lembrar aos homens que, para ver a Deus, precisariam banir dos seus espíritos todos os vícios que os degrinem, recomendando ainda resignação na adversidade, mansidão nas lutas da vida, misericórdia no meio da tirania, higiene e pureza de coração, simplicidade e humildade. A criança é o símbolo disso. Portanto, estejamos sempre junto às crianças, olhando pelas crianças e nos lembrando que nós fomos criança, que o assassino de hoje foi uma criança que trouxe isso, mas que o gerenciamento dessa criança por nós pode comprometermos mais ainda diante de Deus, porque nós já sabíamos dessa simplicidade, nós conhecemos e tivemos essa simplicidade e não soubemos corrigir essa simplicidade. É muito simples, numa visão educacional muito comum entre nós. Fulano bateu, bate também. Não é assim que os pais falam? Bateu, bate também. Aí a gente mostra o quanto nós não revertemos esse sentido de troca não amorosa. Para a gente reverter isso, a gente precisa lembrar sempre que nós vivemos essa pureza, mas dizemos que nos defendemos da vida sempre, não jogando fora a pureza do coração. Sabe por quê? Porque meu marido não falou comigo ontem, não fez o que eu quis. Então amanhã eu não vou falar com ele e também não vou fazer o que ele quer. Porque a gente tem sempre na nossa cabeça que nós devemos revidar o outro, porque o outro precisa saber o que eu senti. Tá certo isso? Se me dói, eu vou querer que doa nela. Se me doeu, tem que doer nela também. Vingança. Por quê? Ele fez porque ele ainda é um pobre de espírito. Pobre no sentido de, não de humilde, porque ele ainda tem o nariz muito para cima. Mas eu já estou um pouquinho melhor. Eu sei desculpar, eu sei perdoar. Eu tenho uma desculpa. E ele hoje está muito cansadinho. Então, desculpemos-nos, não revidando. Que a gente possa pensar muito, muito, muito nisso tudo. E o que eu digo sempre no final das palestras? Todos os dias, ore, a gente sempre roga alguma coisa, né? Nós somos expedientes permanentes. Mas pensa assim, Senhor, o que eu fiz de bom? Senhor, o que eu fiz que eu não podia fazer? Será que eu tenho chance de ir lá e pedir desculpa? Será que da próxima vez eu vou segurar o que eu não precisava dizer? Vamos nos avaliar todos os dias e pedir a Deus que a gente consiga. E cada dia que a gente conseguir, a gente fala, aquela bem-aventurança ter puro meu coração. Não é que eu estou conseguindo alguma coisinha? E nessas coisinhas pequeninas, que a gente vai fazer até o último dia da nossa ida para a espiritualidade, é que vai nos dar uma presença divina muito sentida, muito louvada, muito abençoada por nós mesmos. Boa tarde, boa semana para todos nós, muita força e muita coragem.